Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Eu criei uma lista aqui numa folha sulfite, nessa folha sulfite aqui, ó, criei uma lista aqui bem rapidinho, de alguns pontos que Alexandre Cardoso, o que eu acho que você deveria saber para ser um programador PHP de sucesso, caso você ainda não seja, é claro. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final, veja os pontos que eu coloquei nessa folha sulfite, a minha explicação, e eu quero que você coloque aqui embaixo o que você pensa do que eu falei nesse vídeo, o que eu falei em cada ponto que eu coloquei aqui nessa folha. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber para ser um programador PHP de sucesso é o HTML. É claro que você precisa saber o HTML. Por quê? Porque originalmente o PHP ele foi feito para trabalhar com o HTML. Então vai ser difícil você criar um projeto em PHP sem trabalhar com HTML. Mas a boa notícia é que para você aprender o HTML, sei lá, meia hora, uma hora você aprende bem facilmente. E o HTML, eu recomendo que você aprenda o seguinte: as tags, claro, mais especificamente que você saiba bem as tags do formulário. Porque na hora que você for criar um projeto em PHP, trabalhando com HTML, claro, você vai saber, claro, criar as divs, vai saber criar as coisas básicas do HTML, mas na hora que chega no formulário, você precisa saber exatamente o que faz cada um desses campos. É muito importante você saber o que faz cada um dos campos do formulário do HTML. O HTML em si, sei lá, em meia hora, uma hora, chutando alto, você aprende bem facilmente, bem tranquilo. Outro ponto é o seguinte: você precisa saber adivinha? Precisa saber o PHP, mas eu não estou falando do PHP orientado a objetos, ainda não. Você precisa saber o PHP, ter a base bem sólida do PHP. Quando eu falo a base bem sólida é o seguinte: você precisa saber variáveis, funções, arrays, loopings, enfim. Você precisa saber o arroz e feijão, fazer o arroz e feijão bem feito, para daí sim passar para o próximo passo. Então você precisa saber o PHP, precisa saber a estrutura do PHP, ter um conhecimento bem sólido da estrutura do PHP, para daí sim partir para o próximo passo. Então você precisa saber, obrigatoriamente, é claro, a base do PHP. Porque se você não tiver uma base sólida no PHP, não adianta você partir para o PHP orientado a objetos, frameworks, nada disso. Você precisa ter uma base bem sólida do PHP. E outra coisa, você precisa criar projetos com o que você aprendeu do PHP. Então não adianta nada você aprender funções, arrays, loopings, if, else. Não adianta você aprender tudo isso se você não colocar em prática. Então você precisa criar projetos. Eu estou criando agora uma playlist onde eu estou analisando e refatorando projetos em PHP. Essas 4 primeiras aulas foi somente de projetos sem ser orientado a objetos. Então dê uma olhada nessas aulas, que eu tenho certeza absoluta que pode te ajudar pra caramba. Então você precisa saber a base do PHP, tem uma base bem sólida do PHP, criar projetos com essa base bem sólida para daí sim partir para o próximo passo, que é saber criar uma estrutura de pastas e também ter um padrão de codificação. Que é o seguinte: nessa playlist que eu estou criando, onde eu estou analisando alguns repositórios do GitHub, eu percebi que essas pessoas não têm a mínima noção de como criar uma estrutura de pastas bem feita. E essa estrutura de pastas, eu vou falar para você vai repetir praticamente quase todos os projetos. Então você precisa ter uma estrutura bem sólida também de pastas. Por exemplo, você precisa saber onde colocar as funções, você precisa saber onde colocar as classes, caso esteja trabalhando com orientação a objetos, onde colocar o index.php, onde colocar o CSS, onde colocar o JavaScript. Você precisa saber onde colocar as coisas, não é somente tacando as coisas no projeto e encaixando elas nos arquivos. Não, você precisa ter um conhecimento da estrutura de pastas e arquivos, saber criar uma boa estrutura de pastas e arquivos e também ter um padrão de codificação. Quando eu falo padrão de codificação é o seguinte: quando você cria as suas funções, você vai criar as funções como? Com camel case, utilizando o underline. As chaves, depois que você cria, por exemplo, um if ou else, ou na hora que você cria uma função, uma classe, as chaves vão na outra linha ou na mesma linha. A vírgula nos parâmetros, tem a vírgula e tem um espacinho depois no outro parâmetro. O que mais? O autoload, você vai utilizar o PSR4?
O que mais? A tag do PHP. Você vai fechar a tag do PHP ou não? Como que você vai criar a tag do PHP? Porque tem duas maneiras de você criar a tag do PHP. Para você saber mais a respeito de padrão de codificação, dá uma olhada lá nas PSRs do PHP. Se não me engano, a PSR 0, eu acho que é a PSR 0 que fala dos padrões de codificação. O que eu falei para você é somente o básico do básico. Dá uma olhada lá. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição onde você pode ver o padrão de codificação das PSRs. E o autoload, que você vai utilizar também, é o padrão da PSR, é PSR 4. E para você não ter tanto trabalho assim de ficar pensando onde pode colocar a vírgula, fechar as chaves, muitas coisas você pode deixar automatizado utilizando o PHP CS Fixer, que eu criei uma aula, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, de como trabalhar com o PHP CS Fixer no VS Code. Isso ajuda pra caramba. E depois que você aprendeu HTML, aprendeu PHP, criou projetos no PHP, entendeu a estrutura de pastas e arquivos, você sabe já criar uma estrutura de pastas e arquivos e também já tem um padrão de codificação. O próximo passo é aprender o CSS. Eu estou dando risada porque eu tenho conhecimento bem limitado de CSS. Por quê? Eu já estudei bastante o CSS, mas hoje meu conhecimento é bem limitado. Se eu tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa do CSS, se eu pesquisar no Google, eu aprendo bem rapidamente. Então eu aconselho você, caso você não tenha tanto interesse assim no CSS, dê uma olhada por cima, faça algumas coisas bem simples, porque na hora que você for precisar do CSS, você vai saber como procurar e o que procurar. Porque hoje eu já sei o que procurar e na hora que eu bato o olho, eu já sei adaptar para o que eu preciso. Então, aprenda o CSS, porque convenhamos, quando você cria um projeto no PHP, você vai trabalhar com HTML e provavelmente você precisa trabalhar com CSS também. Então, aprenda o CSS, nem que seja somente o básico, assim como eu. E depois você vai para o PHP orientado a objetos. Daí sim, a coisa vai pegar. Você precisa saber criar classes, o que é um polimorfismo, heranças, interface, enfim. Você precisa ter um conhecimento bem sólido também do PHP orientado a objetos. E depois, você vai, assim como no PHP, você vai criar projetos utilizando o PHP orientado a objetos. Sim, você precisa criar projetos com o PHP orientado a objetos. E depois você vai criar um framework utilizando tudo que você aprendeu até agora. Você vai criar um framework seu, utilizando tudo o que você aprendeu até agora. Tudo que você aprendeu no HTML, PHP, criando projetos com PHP, a estrutura de pastas e padrões de codificação, o PHP orientado a objetos, daí sim você vai criar, e depois também, claro, criar projetos PHP orientado a objetos, e depois daí sim você vai criar um framework seu orientado a objetos. Depois, por último, você vai aprender algum framework do PHP. Laravel, Slim Framework, Cake, enfim, qualquer tipo de framework você vai aprender do PHP. Eu aconselho muito que seja o Laravel e também o Slim Framework. Caso você esteja achando tudo isso muita coisa, eu tenho uma boa notícia para você, tenho uma ótima notícia para você. Aqui mesmo no canal tem tudo isso para você, bem separadinho, bem organizadinho. Então, se você quiser aprender PHP, tem. Criar projetos no PHP? Tem. Quer aprender PHP orientado a objetos? Tem. Framework? Tem. Padrões de codificação? Você vai encontrar em todas as aulas padrão de codificação. Estrutura de pastas? Tem também. O que mais? Só HTML e CSS aqui não tem. Mas como não é o foco do canal, HTML e CSS, então releve essa parte. E se você quiser aprender o framework, tem. O Laravel? Tem. O Slim Framework? Tem. Quer criar o seu próprio framework? Tem aqui também, onde você cria o seu próprio MVC, enfim, cria o seu próprio framework. E também, o que mais? Eu acho que só isso. Tudo que você quiser, tudo que eu coloquei nessa lista aqui, você vai aprender aqui no canal. Então agora eu quero saber de você, o que você acha dessa lista que eu criei? Faltou alguma coisa? Você discorda de alguma coisa? Eu estou pensando, sinceramente, em criar logo uma playlist. Eu ia falar curso, mas é uma playlist mesmo, onde eu quero ir ponto por ponto com você, em detalhes, ponto por ponto, em detalhes, explicando para você como faz para estudar cada um desses detalhes, cada um
desses tópicos que eu coloquei nessa lista. O que você acha? Depois de gravar esse vídeo que você acabou de assistir, eu pensei o seguinte. Eu fiquei pensando um tempinho, e cheguei na seguinte conclusão. Eu realmente vou gravar uma playlist te ensinando a estudar cada um dos pontos que eu acabei de mostrar para você nesse vídeo. Porque é muito fácil para mim vir aqui, criar uma lista, falar para você o seguinte: estuda isso, isso. Mas seria muito mais interessante, tanto para mim como para você, eu criar uma playlist onde eu vou te ensinar a estudar cada um desses tópicos. Vai ser bem legal, né? E lembrando que essa playlist primeiro vai estar disponível somente para os membros aqui do canal. Então valeu, um abração e até mais.